Oi, boa noite. Oi, Daniela, tá me escutando? Pode confirmar? Oi, tá meio baixo. Tá meio baixo? Peraí, deixa eu ver. Ui. Melhorou? Ainda tá um pouco baixo, mas já aumentou um pouquinho mais. Já aumentou? Ué, que estranho. O que será isso? Bom, vou colocar um 100% aqui, ver se vai melhorar. Agora melhorou? Sim, agora melhorou. Agora tô no 100. Então tá, guri, então eu vou começar aqui a aula. Acabei avisando um pouco em cima da hora, né, ali pro pessoal. Não sei se vai entrar mais alguém. Alguém mandou uma mensagem para mim dizendo que não ia poder participar. Mas então eu vou começar aqui. Tá tudo certo, Daniela? Tudo certo. Tu vai fazer estágio também agora? Sim, já tô fazendo. Tá fazendo em que área? Em silvicultura, para eucalipto daí. Ah, tá, legal. É aí perto da Unibab, na região? Da- tô fazendo lá em São Bonifácio, Ah, tá. que eu Acho moro aqui em São Martinho, né? Sim. Ah, show, Gui. Então, só mais um semestre vocês estão se formando, então, né? Uhum. Coisa boa. Então, tá. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Daí, qualquer dúvida, tu fala comigo ali. Se baixar o volume também, me avisa se não estiver dando para entender. Ok. Tu já vê a tela aqui? Já. Tá. Então, hoje a gente está na nossa quinta aula e aí a gente vem falando sobre raça, sobre os principais tipos de sistema, né? Falando sobre reprodução. E essa aula de hoje, ela vai ser assim complementar as outras, né? Que a gente vai, depois que a gente viu os tipos de sistemas de produção, né? Cada tipo de sistema tem o seu foco, né? Como a gente falei na última aula, né? Tem propriedades que vão trabalhar só com a fase de cria, então ela vai ter a instalação só que vai suportar essa fase. E assim por diante, né? Se a propriedade for trabalhar com sistema de ciclo completo, né? Então, para cada fase, né? Tanto para a fase ele... Eita, que ele passa sozinho, ele não espera eu falar. Ele... Cada fase, né, vai ter que ter a sua instalação. Então, hoje a gente vai falar aqui, né, a respeito dos principais requisitos, né, para cada fase. E aí, inicialmente, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, tá? Quando a gente pensa em instalações, existem exigências básicas que vão, assim, para todos os tipos de instalação, a gente vai ter que ter esse mínimo. Então, assim, o que é esse mínimo? A questão da higiene, a orientação da construção dessa instalação, né, do galpão. A gente observa, né, que a recomendação é que a gente tenha um local, né, onde o sol, a localização da instalação com relação ao sol durante o dia
esteja localizado nessa posição de leste a oeste. Então, outros fatores, né, tem que levar em consideração a questão do manejo do trabalho, quantas pessoas que trabalham, como é que a gente vai facilitar, como é que pode ser instalações mais econômicas, né, baratear o custo, né? E outra coisa também muito importante para todas as instalações, né, todos os galpões que a gente vai falar aqui, é que o local, né, da suinocultura, ele também tem exigência, assim, quanto a ser um local de preferência alto para ventilar bem, ser um local seco, arejado, né, e que tenha uma boa declividade, né, porque a gente vai ter muita produção de dejetos, né, assim, praticamente em toda a produção, né. E então a gente vai precisar fazer o manejo, né, desse esterco. E a gente precisa, então, de um local com boa declividade também para isso, para facilitar, né, o trabalho. Então, toda instalação tem que pensar muito nessa otimização do que se faz na propriedade. Outra coisa que também é básica para o local assim, de instalação, né, que dependente de quantas instalações você tiver, vai depender também se a fazenda trabalha com uma ou mais fases, né, da suinocultura. Se vai trabalhar só com a parte de crescimento e terminação, então vai ter uma instalação, geralmente, né? Depende muito de qual que é o foco, qual que é o produto final da fazenda, né? Se o produto final for só leitão, se o produto final for o animal todo, aí a gente vai ser um animal abatido, aí a gente já vai ter um ciclo completo e vai ter que ter várias instalações. E o que é importante pensar na hora de construir essas instalações, tá? É que a gente observe que os galpões, eles têm que ser arejados, né? Para facilitar ali a questão da temperatura para os animais, para evitar o estresse térmico durante o verão. Então, a gente precisa pensar que se a gente vai construir vários prédios, né, várias salas, um não pode atrapalhar na ventilação do outro. Então, tem alguma recomendação que o primeiro prédio, né, depois que você vai construir o segundo, ele tem que estar a distância da primeira instalação para a segunda, ela tem que estar ali numa distância de 10 vezes a altura da primeira instalação. E da segunda, aí já a segunda para a terceira, se você tiver que fazer mais um terceiro galpão, né? Aí essa distância ela já vai aumentar. Ela já vai ser de 20 a 25 vezes. E assim por diante. Se tiver uma quarta, também vai ter que manter essa distância ali. E essa distância, ela é necessária, né, para poder uma instalação não atrapalhar a ventilação da outra. Então, isso é básico também. Uma estratégia, né, que pode ser utilizada para melhorar a questão do ambiente ali, do clima ao redor da instalação, é o plantio de árvores. Árvores de preferência, né, alta, né? E que ela tem essa função ali de produzir um microclima mais ameno, né? Porque ela projeta uma sombra para o telhado, e isso melhora ali a questão da temperatura. Mas, de preferência, tem que ser, né, a questão de árvores, não pode ser uma árvore, de preferência que a gente mantenha, né, elas desgalhadas ali, para poder também nem tampar a ventilação, né, demais. Então, isso é uma estratégia para otimizar. Então, isso aqui é o básico, né? Que eu falei, ele é o básico para todo tipo de instalação que a gente coisas que vão ser utilizadas em diversas instalações, né? E para cada, como a gente falei, né? Para cada tipo de objetivo, a gente precisa de instalações diferentes. E dentro de uma granja, né? A gente tem que pensar na seguinte maneira quando a gente pensa nas instalações. Já ter as instalações tanto de que a gente vai fazer a criação dos animais, então independente do que é o foco, né, da granja, a gente pode ter 4 tipos de galpões de possibilidade, que é a maternidade,
a gestação, a creche e o galpão de crescimento e terminação de animais. E, independente, né, de quantos galpões tenha na propriedade, a gente também precisa ter outras instalações que elas não são destinadas à criação dos animais, porém elas dão suporte. Então, são instalações necessárias para garantir o bom funcionamento das áreas de criação. Então, o reservatório de água é uma área muito importante para a fazenda. O quarentenário, que é o local onde, se a gente vai receber animais que vêm de outro local, comprar animais novos, eles precisam primeiro ficar isolados, né? A gente vai falar sobre isso. A fábrica de ração, que é uma maneira, né, de otimizar a produção. Depósito, escritório, então tem o tratamento de dejetos, então tem essas áreas, né, que vão fazer esse suporte. Então, como cada área, né, cada sala, um objetivo. Para o início da atividade, né, a gente tem ali que o típico sistema, né, depois da gestação, depois da cobertura, a gente pode manejar as porcas, né, para baias coletivas ou gaiola de gestação individual, em que os animais vão permanecer ali, né? E existe uma área que a gente deve obedecer ali, por exemplo, uma área de 10 metros quadrados, uma baia de 2 metros quadrados, pode ter mais ou menos 4 porcas. Claro que pode ter variação com relação à raça, né? Isso aqui é importante. Tem algumas raças são maiores, né? Então, isso aqui seria uma regra, né? Mas com ajustes conforme a raça que se estiver utilizando. E as gaiolas, se for fazer o uso de gaiola, né, tem também um comprimento adequado. Então, os animais eles precisam ficar ali, ter um mínimo espaço, né, para que eles possam se movimentar, de certa forma, e ter ali um conforto. Então, essa gaiola, né, se for manter a porca gestante em gaiola, né, é importante que a gente coloque ali essas dimensões, né, de 2,2 metros, né, de comprimento e de 0,6 metros de largura, né? Então é importante. Aí a instalação também, né, tanto se vai vai colocar essas porcas gestantes em baia ou em gaiola, a gente tem que manter bebedouros e comedouros ali apropriados para o sistema, né? Também nesse mesmo galpão de gestação, geralmente, né, pode ser que você também possa utilizar essa mesma estrutura para colocar os machos reprodutores, ou então para fazer a parte que antecede, né, a gestação. A gente pode colocar ali uma fase ali para pré-cobrição, né, nos animais, colocar baias para que porcas fiquem em contato ali com o reprodutor, também considerando, né, que cada fêmea vai precisar de um espaço e cada macho também, o reprodutor nessa área, né? A gente precisaria de uma área de 9 metros quadrados por macho, né? E já para fêmea de 2,5, né? Se a gente for colocar também ali junto. E aí, então, né, esse animal tá ali no início, né? Porque inicia, então, na fase da gestação, depois que ela foi coberta, né? Então, ela ficou numa gaiola de gestação. Muito importante manter a questão da temperatura para esses animais, né? A limpeza, evitar o estresse. E aí, esses animais, eles, né, podem ficar nessa gaiola de gestação. E aí aqui tem uma foto, né? Tem a foto da baia, né? E tem a foto aqui do lado da gaiola, uma estrutura de ferro, né? O piso aqui, com essa estrutura aqui, a gente consegue facilitar a limpeza, né, de dejetos. Isso aqui é ideal, né? E esse animal, né, é importante aqui você ter a questão obedecer também a altura, largura,
Também tem que ter uma certa inclinação para poder facilitar a limpeza ali das fezes, né? Então, o próximo área, né, a próxima instalação que a gente precisa ver é a gestação, a área da maternidade. Então, o galpão maternidade, ele da mesma forma, todas as áreas, né, a gente tem que manter uma higiene bem grande. Mas aqui é crucial também, ela é um pouco mais exigente, porque aqui a gente está lidando com animais que são recém-nascidos, né? Então, são animais que ainda não adquiriram uma imunidade. Então, aqui, a higiene, ela se torna, assim, um fator, né, de risco, né, muito importante para a ocorrência de doenças, né? Em todas vai ser, mas nessa fase, principalmente, por conta da fase de vida dos animais, que é os animais que ainda estão formando, né, a sua imunidade. E aí, essa área, esse galpão, ele tem que ter um cuidado, assim. Se a gente coloca, né, a porca, né, nessa estrutura aqui de gaiola também, qual que é a intenção aqui? A intenção é evitar, né, que a porca ela esmague os leitões, né? Porque ela acaba, né, sendo, assim, acaba acontecendo muito acidente, né? Aconteceu muito acidente de esmagamento de leitões, né? Morte de leitões por esmagamento da porca. Então, nesse galpão maternidade, essa estrutura tem que ser pensada para evitar esse esmagamento, né? Como também tem que pensar na temperatura que os leitões precisam, né? Aqui a gente tem uma coisa que é meio crítica, porque no mesmo espaço a gente tem animais que precisam de temperaturas diferentes. Então, a porca está em lactação, né? E se é um animal maior, ela não pode sofrer por calor, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem animais recém-nascidos que ainda não regulam muito bem a sua temperatura corpórea, então eles precisam se manter mais aquecidos. Aí o ideal aqui, em algumas estruturas, né, que se tenha um abrigo, um certo abrigo para os leitões, né, que a gente chama também de escamoteador, em que os leitões possam permanecer ali. Eles entram, né, eles entram e dentro desse escamoteador a gente mantém eles mais aquecidos. A gente pode fazer o aquecimento ali dos leitões com a lâmpada, tem sistemas de piso térmico também, né? Então, ele sai para mamar e aí depois ele volta, né, pro abrigo ali, pro escamoteador, que seria importante para ele poder manter a sua temperatura, né? E depois, né, e aí esse leitão, quando ele crescer, né, que aí geralmente ele pode ficar 28 dias, 30, pode ficar um pouco mais de 30 ali na maternidade. Depois que ele sai da maternidade, né, que ele termina a fase de aleitamento, né, aí a gente tem que deslocar esses animais para um outro tipo de instalação. Essa instalação seria ali a fase de creche, né, dos animais. Então, nessa fase eles já regulam melhor sua temperatura, né? Então, é uma fase menos crítica com relação à temperatura, mas também aqui higiene muito necessária, né? E tem também assim, dependendo, geralmente se coloca em cada baia, né? Se mantém a mesma leitegada que saiu, né? Que eles se mantêm juntos. O ideal é manter juntos ali, sempre obedecendo que tem um limite, né? Não colocar muitos animais, dependendo muito do tamanho da baia, manter tudo higienizado, né? E depois que esses animais saírem da creche, né? Daí já vai ser o foco, né? Vamos ter que levar esses animais para a fase de crescimento, né, e terminação. Então, nessa fase aqui, né, esses animais, eles são... Não é uma fase tão crítica, né? Com relação à higiene, temperatura, já são mais resistentes. Mas aqui é interessante a gente manter os animais não tão aglomerados, né? Tem que respeitar ali
que eles podem permanecer, geralmente permanecem numa mesma baia, vários animais numa mesma baia. Mas tem uma área de leitão, uma área por leitão ali, que é 1,1 metro, mais ou menos, metro quadrado, né? E é importante que a gente observe, né, questão de altura, o piso, altura também para facilitar a questão da ventilação, né, manter os animais, o local arejado, manter os animais ali no conforto, né, de temperatura. E a inclinação do piso, é interessante aqui uma inclinação, né, porque aqui a gente começa, em toda fase, né, a gente precisa de uma certa inclinação, né, para poder escoar dejetos. Só que essa fase aqui, ela acaba sendo um pouco mais crítica em função do tamanho do animal, né? Porque aqui ele está atingindo ali a fase máxima dele e a produção de dejetos, ela vai ser também, de certa forma, ela vai ser proporcional a o que o animal recebe, né, em dieta, que ele vai escoar depois o que o organismo não vai aproveitar, né, ele vai defecar. E aqui, como essa fase os animais comem muito mais, né, que essa fase de intensificação, de crescimento e terminação, a gente acaba que tem um volume muito grande de dejetos. Então, é muito importante aqui estar fazendo esse escoamento dos dejetos para poder facilitar. E a gente vai falar também na parte de sanidade, né, mas já adiantando aqui, que os pés, né, dos animais, eles também, se ficarem muito tempo, né, no dejeto, ali no esterco, eles acabam tendo problemas, tá? Adoecem, né? Tem frieiras, algumas doenças. Então, a gente precisa manejar esses dejetos para que não se acumulem ali. Daí agora, vou falar aqui um pouco sobre as áreas de suporte, né? Que são as áreas que não são diretamente, não são, a gente não tem animais, mas elas dão suporte, né? Então, reservatório de água é uma área que a gente precisa ter uma atenção para isso, né? Porque vai muita água assim em sistema de criação de suíno, né? Tanto a água que o animal bebe, né? Que quando a gente for falar de nutrição, a gente vai entender um pouco mais a importância, né? Da parte da dieta líquida, né? Os animais tomam muita água e essa água tem que ser de qualidade, tem que ser fresca, tem que estar à vontade para todos os suínos ali de todas as idades. É interessante proteger o reservatório de água, o encanamento dos raios solares para poder manter a água numa temperatura adequada, senão no verão a água vai sair já aquecida, né? Daí não é interessante, os animais reduzem ali o seu consumo de água. Eles são bem exigentes quanto à questão de temperatura, né? Temperatura de água também para ingerir. A granja, né? Ela precisa pensar assim, se vai água, então vai água para os animais que vão beber e a gente vai utilizar água para limpeza. Então, quando se pensa no reservatório, a gente tem que ter um aporte ali para uns dias de reserva. Então, a gente tem que ter pelo menos ali 3 dias da quantidade de água que se utiliza, né, para poder manter uma estocagem dessa água, né? Outra área de suporte, né, instalação de suporte é um nome que agora a gente fala muito, né, quarentena. Então, a gente precisa fazer ali o quarentenário. E o objetivo, né, da mesma forma, o que é a quarentena, né? O que a gente está passando? Tem que isolar, né, pessoas, né? Então, aqui a gente isola, chegou animais novos. A gente precisa isolar esses animais ali por um período onde fala quarentena, né? Mas no mínimo tem que ser 30 dias. Então, de 30 a 40 dias, esses animais que chegam, não é interessante misturar esses animais já com o resto do plantel, porque a gente não sabe se esses animais não podem vir adoecer, se eles têm algum problema. Então, é interessante deixar eles separados ali por 30 dias, porque é o período em que
se eles estiverem carregando algum agente patogênico, né, e alguma bactéria, algum vírus, eles podem vir adoecer durante esse período. Então, se eles adoecem aqui, eles estão separados. E também aqui é legal fazer a vermifugação, porque depois para misturar nos outros animais, né? Pode fazer exames aqui para ver se tem algum histórico de doença. Então, é interessante manter eles ali, né? Para justamente evitar, porque o que acontece muito, né? Assim como a gente está vendo a questão da Covid, né? A gente tem um problema grande quando uma doença, quando a gente está doente, mas não apresenta o sintoma. Então, são os assintomáticos, né? Os assintomáticos, eles têm vírus ou têm a bactéria, só que eles não apresentam sintoma. Mas aí, como eles têm o agente, eles ficam transmitindo. Então, aqui a gente precisa dar uma atenção para isso, né? Deixar os animais isolados, o objetivo disso é fazer com que a gente não transmita, né? Não introduza uma nova doença, um agente de doença dentro dos outros animais, né? Então, aqui, por isso que é importante a gente fazer esse isolamento, né? Esse isolamento que a gente já está cansado, mas é necessário. E aqui é meio que importante demais. E as últimas instalações, né? A fábrica de ração. Fábrica de ração, ela é interessante, né? É que quem vai optar por fazer, né? Por ter uma fábrica de ração, é porque deseja ter um maior controle ali da dieta que está ofertando para os animais, né? Além de que vai tentar baratear ali o custo de produção, que a maior parte, né, do custo de produção de animais é você tá produzindo, assim, tá alimentando os animais. Então, a nutrição, a ração, né, ela é muito cara. E aí, o interessante da instalação da fábrica de ração, né, é que ela tem que ser ali construída próxima à entrada da propriedade, porque a gente vai estar recebendo, né, os ingredientes para formular a ração. Então, é importante que ela tenha essa facilidade ali, né? E opa, saiu alguma coisa errada. Ah, tá, não, tá certo. Então, quem vai trabalhar ter uma instalação de fábrica de ração, né? Tem alguns ingredientes, né? Algumas coisas que a gente tem que ter, né? A gente tem que ter o triturador de grãos, a gente tem que ter balança para pesar, tem que ter peneira para fazer remoção de impureza, silo para armazenar, né, grãos, tem que ter misturador para poder balancear. E além disso tudo, tem que ter um nutricionista para poder balancear todos esses ingredientes e garantir, né, com que cada animal receba a sua exigência nutricional necessária para crescer, né? A área de depósito. Então, a área de depósito, ela vai ser para você botar ali, né? Também é interessante que ela seja perto da entrada da propriedade, porque é o local onde você vai armazenar materiais que vai se utilizar tanto para alimentação, né, dos animais ali. Então, é legal que ela seja também de fácil acesso na chegada da propriedade. E aí tem que ter um escritório, né, para ter essa questão ali. Função do escritório é receber visitantes, né, fazer os cálculos de contabilidade e gerar ali no caso, ver como é que vai os negócios, né? Então, interessante ter um escritório também, né? Não obrigatório, mas um local, né, para se organizar ali, administrador. E, por último, mas não menos importante, talvez, dessas estruturas da área de suporte, ela é uma das partes mais importantes, né, dentro da granja, que é o tratamento de dejetos. Então, quando a gente pensa, né, no sistema de suinocultura e essa fase final, como eu falei, que ela tem muita produção de dejetos mesmo,
a gente tem que pensar, né, que quando vai pensar em tratar essas fezes, nesses dejetos, a gente tem que levar em consideração que existem distintas etapas desse tratamento dos dejetos, né? Então, tanto a gente tem que considerar a produção de fezes diária, né, por categoria, cada instalação tem sua produção de fezes diária, né, mais ou menos. Como é que vai ser coletado? Então, desde a produção, a gente tem que ter uma noção de quantidade e para poder fazer essa coleta. E essas fezes, né, esses estercos, ele vai ser armazenado em algum lugar. Então, por isso a gente precisa saber a dimensão do tamanho que a gente precisa para armazenar. E destinar, então, uma área de tratamento, né? E o que vai ser feito disso, né? Como é que vai ser feita a distribuição? Então, como é que vai ser usar? Geralmente, né, como faz a limpeza, se misturar com a água, acaba ficando tudo muito líquido, né? Então, o que pode se fazer também, né, muito utilizado, são os equipamentos de decantação, né? Então, o uso do decantador aqui, ele é interessante aqui para poder, ele recebe, né, todas as instalações ali, o piso, né, sempre mantendo a inclinação para poder entrar a água e poder fazer o escoamento das fezes, né, junto com a água. E aí se torna uma mistura ali líquida, né? E aí se coloca no decantador aqui, aí basicamente, né, vai cair a mistura ali das fezes, né, com a água, que vai estar tudo líquido, né, os dejetos. E esse decantador aqui, ele vai separando, né? Ele vai separando, vai saindo só, até que vai saindo aqui o líquido, né? E ficando aqui só o sólido. E aí, como é que pode ser utilizado? Então, tem, né, alguns locais, né, que se utiliza, decanta, né? E se aproveita também fazer o biodigestor, né? Então, porque a matéria orgânica, né, que é as fezes, né, a matéria orgânica em decomposição, ela gera muitos gases, né? E esses gases, eles estão sendo utilizados, né, em alguns sistemas, né, como fontes, né, utiliza esses gases para poder produzir energia. Inclusive, até pode fazer com que a energia toda da propriedade seja, né, consuma, né, desses gases que venham do biodigestor. Então, a gente pode estar fazendo isso, né? Esse aqui é um exemplo, né, que pode ser feito. E também a parte sólida, né, ela pode retornar ali para as lavouras, para poder plantar ali o milho, né? Então, essa aqui são as principais, né, fases, principais assim, instalações. E é uma aula curtinha, né? Mas deu para entender? Deu. Tem alguma? Já sabia a maioria. Tipo, já tinha conhecimento, né? Sim. A Daniela Mas resolve tudo, camisa 10. aí foi bem fácil de entender, porque já tinha Sim, noção um pouco. sim. É uma turma, 10 pessoas, né? Mais ou menos isso? Eu acho que é 8 ou 9, não sei. Sei. Eu não sei se tem alguém que De- trabalha com suínos da... Tem o Arthur. O Arthur? Ah, tá. Então tá, guria. Tá muito frio pra ir? Tá um pouquinho. Ah, louca, eu tô dura aqui de frio. Mas então eu vou salvar, né? Aqui a aula vai ficar salva. Eu não sei se tu viu, a aula passada, né, foi uma gravação. Daí eu coloquei na aula a data da nossa primeira prova. Não sei se tu viu. Não, eu acho que não. Eu olhei, mas eu acho que eu não lembro. Eu vou, eu acho que eu vou mandar no grupo, porque a É, primeira, senão logo acaba é, ninguém fazendo. que a prova, no caso, eu dei 5 aulas, né? Aí seria semana que vem.
Uhum. Também eu passei um trabalho, também aula passada, né? Daí é um trabalho. Aí a primeira prova vai ser um trabalho e a prova ali valendo 9. O trabalhinho vale 1 ponto. Aí já tá lá no AVA, né? Os prazos, tudinho, né? Eu acho que eu coloquei até o dia 20, se eu não me engano, o prazo do trabalho. Mas eu tenho que ver. Mas eu vou mandar uma mensagem no grupo, porque senão a gente se perde muita coisa. Assim. Então, Daí eu vou fazer, semana que vem eu vou fazer, aliás, eu vou postar um exercício de revisão para vocês. uhum. E aí na aula que vem eu corrijo e depois vocês fazem a prova. Que aí a prova fica Pode ser. aberta, vai ficar aberta ali uns dias também. Mas aí semana que vem eu tiro É, melhor também. Não vai ser só no dia. Dá mais. Porque muitos não podem no dia, né? Porque... Não. Tem que ficar ali pelo Mas dia, deixar uns dias é mais tranquilo. Melhor já. com certeza. Então tá, guria. Bom final de semana. Tá. Boa noite. Obrigada. Boa noite.